Falar de redes atualmente é mais ou menos parecido como você falar de como se faz um bom churrasco ou como você não tomar um caldo de uma onda forte. Todo mundo sabe dizer o que é, todo mundo sabe dizer como se faz, mas a maioria tem dificuldade em realmente entender e compreender o que é isso. Tudo pode ser rede. Sempre as pessoas estão usando a palavra rede e qualquer coisa pode ser rede. Quando tudo ou qualquer coisa pode ser rede, nada pode ser rede. Então é melhor nós especificarmos. Então, para começar, redes no entendimento do latim, teia, se a gente for olhar no dicionário, é o entrelaçamento de fios, cordas, cordéis, arames, etc., com aberturas regulares fixadas por malhas, formando uma espécie de tecido. O termo foi originado nos tempos remotos da caça, quando o homem utilizava a armadilha construída de linhas que se entrelaçavam para poder capturar aquilo que era de sua necessidade ou sobrevivência. Os pontos de intersecção ou intersecções eram os nós, né? Onde servia de sustentação a estrutura para permitir uma qualidade melhor do instrumento de caça. Ou seja, um conjunto de nós entrelaçados, né? E aí nós vamos encontrar nas diversas áreas do campo de conhecimento o emprego da palavra rede. Na informática, rede é um conjunto de computadores, terminais e demais equipamentos periféricos interconectados por linhas de comunicação. Pode ser um software, pode ser um sistema informacional. Na arquitetura e urbanismo, por exemplo, rede de abastecimento é uma denominação dada a um conjunto de canalizações destinado a distribuir água potável a uma cidade ou edificação. Na engenharia elétrica, nós temos a rede elétrica, que é um circuito distribuidor de corrente elétrica que serve para ligar uma fonte geradora de tensão e diversas unidades de consumo. Na cultura popular brasileira do Nordeste, por exemplo, nós temos a rede de quatro chinelos, que designa aquele leito balduçante feito de tecido resistente de linho, de algodão ou de qualquer outra fibra, e pendentes nas extremidades terminadas em punhos ou argolas que dorme uma pessoa ou um casal. Aquela famosa redinha de descanso. Então a gente pode ter o uso muito ampliado do termo rede. Nas ciências sociais tem uma ampla variedade de estudos sobre relações e redes interorganizacionais ou redes organizacionais, como queira. Porém, os limites não estão muito bem definidos, né? Os focos de pesquisa, de estudos e exames de desenvolvimento são diversos. A cada dia surge um novo escopo, um novo estudo e muitas vezes as abordagens estão na vanguarda da ciência, que tem o objetivo, a finalidade de cobrir uma determinada lacuna que é existente. Mesmo na academia, no escopo das ciências, o crescimento das pesquisas e dos estudos não assegura uma definida ou uma especializada acumulação de conhecimento ou forma de conteúdo ou teoria ou mesmo aplicação conceitual. Ao contrário disso, o que acontece é que quanto mais estudos aparecem, mais contribui para uma situação que os pesquisadores dizem e chamam uma confusão ou uma dificuldade marcada por uma cacofonia de conceitos e de teorias e resultados heterogêneos de pesquisa. Portanto, é um campo muito fragmentado, complexo e dá abertura para várias tribos poderem falar sobre o que é rede. É por isso que muita gente usa o termo de maneira muito desqualificada
e até para tudo. Ter praticamente rede poderia ser tudo. Bom, feito esse primeiro apontamento para que a gente possa entender, vale a gente colocar então um certo escopo, né? Uma delimitação sobre o que a gente entende por rede. No campo da gestão e das organizações, tem um estudo bastante antigo, do final dos anos 90 e início dos anos 2000, que traz o campo das redes a partir de 5 configurações bem clássicas, viraram clássicas, mas bem distintas, né? Você tem de um lado as redes sociais, você tem do outro lado a economia institucional e a estratégia, as redes de negócio. E você tem as redes de poder e de controle e também redes de conceito institucionalista. Então, não adianta nós ficarmos aqui tentar definir vários campos, né? Nós temos que pegar um campo. Como nós estamos falando de redes sociais, nós estamos falando de um tipo de rede que ocorre pela relação do humano, ou a inter-relação social. E a partir disso nós temos laços, né? Dentro daquele conceito antigo de rede, aquele mais genérico, e nós temos laços políticos, nós temos laços individuais, nós temos laços relacionais e de vários tipos e naturezas. Para a gente falar especificamente de rede social, nós temos que pensar que a rede é um conjunto formado por atores, né? Essa palavra atores, ela pode ser agentes ou pode ser organizações, enfim, como cada um queira, né? Sistemas ou subsistemas, pode ser humanos ou não humanos, sociomaterialidade, por assim dizer. E esses atores, essas organizações ou micro-organizações, vão se conectando através de laços, e esses laços têm uma certa intensidade e também têm uma qualidade. Em geral, essa qualidade pode ser observada pela imersão social, quer dizer, os fatos sociais e os fenômenos sociais que ocorrem por ocasião da relação de pessoas com pessoas. Tá? Para a gente voltar para o entendimento de redes e de relações e redes de organizações, nós temos vários tipos de laços, né? Se pensar que uma organização ela é um fenômeno decorrente desses fatos que ocorrem a partir das consequências ou da emergência das ações dos humanos. Então nós temos os laços profissionais, individuais, que pode ser uma rede profissional que não compromete necessariamente uma organização, uma empresa, mas a gente também tem laços de amizade, laços familiares, que são considerados em si mesmo, né? São laços em si. Nós também temos redes de indivíduos, entre organizações e laços pessoais de indivíduos, de organizações com organizações, né? Por diversos interesses. Então, toda vez que a gente fala em redes, a gente está falando de interesses em comum. Por algum motivo, ela se configura e se desconfigura por esses interesses, sejam interesses de pessoas ou interesses de organizações com pessoas, ou de organizações com organizações, ou de organizações dentro de organizações e de redes dentro de redes de organizações. Eu acho que é importante a gente entender que não é um conceito estático, né? Ele é um conceito complexo, ele tem uma inteligência própria, né? E para perceber ele nós temos que acompanhar, né, essas pessoas, essas organizações ao longo de um determinado tempo para ver a partir dos seus resultados o fenômeno que aconteceu e não especificamente uma função de gestão
como a gente está acostumado a ver quando a gente está dentro de uma organização. Bom, feito toda essa parafernália de considerações e agora especificando que a gente pode tomar por um conceito de atores que estão interligados por nós e tem intensidade, tem qualidade e tem volume essas relações, nós podemos dizer que essas redes podem ser de alguma forma estimuladas ou podem emergir sem que a gente entenda de onde que veio, ou pode inclusive ser governada, né, de uma maneira auto-organizada ou de uma maneira induzida. Eu acho que esse que é um ponto interessante para nós entendermos. Para a gente não fazer uma confusão dessas redes organizacionais e redes sociais, primeiro a gente tem que lembrar que atualmente, principalmente por conta da tecnologia e do sucesso das mídias sociais, né? Se a gente conversar com o pessoal da comunicação, nós vamos entender que lá também há uma grande discussão sobre o que é rede social e o que não é, mas do tradicional, do clássico na comunicação, nós vamos entender que nós temos mídias, né? Nós temos mídias tradicionais, como o caso das mídias impressas e tudo mais, e as mídias atualizadas ou mídias contemporâneas, que são mídias não tradicionais, né? Então, trazendo isso para dentro da gestão, da administração, nós temos que entender que redes sociais é um conceito muito diferente de mídia social, que é o nome que o pessoal dá por aí, né? E faz uma confusão com Instagram, com Facebook e outros tipos de mídias e ferramentas de encontros sociais, né? Então nós temos que entender que as redes sociais elas partem de uma ação, né, e de uma interação própria do ser humano que não está necessariamente vinculada com as ferramentas sociais.